Eu tinha alguma coisa aqui, mas eu acabei esquecendo, como sempre. Mas vamos voltar lá para a parte da graduação. Porque no Karatê tem as faixas da cintura, né? No Muay Thai, como é? No Muay Thai a gente chama de Kruan, né? Ou Prajé. Antigamente a gente chamava de Kruan. Aí quando a galera começou a viajar para Tailândia, viu que até a nomenclatura estava errada, né? Aí trazer o Muay Thai mesmo para cá, né? A partir de 2012. O Muay Thai já existe aqui desde a década de 80, né? No Brasil. Mas resumindo... Como é que chama hoje? Hoje a gente chama de Prajé, né? Que significa graduação em tailandês. É uma cordinha que a gente usa, né? Dependendo da federação. A nossa federação... Qual é a federação? É que a gente está na Team Frota, tem várias, né? Mas tem outras federações aí que são 15 graduações para você chegar na preta, né? E 16. A nossa só são 8, né? Mas tem um tipo de tempo maior, né? Essas que são 16, às vezes eles graduam em 3 meses, né? Então a gente usa a faixa, por exemplo, do Karatê. Você falou do Karatê. Cada cor representa o nível do atleta, do praticante, né? Se ele está na vermelha, vixe, então ele já tem 1 ano de prática, né? Isso ali já dá para identificar. Então as nossas cores eram de acordo com as cores da Tailândia, né? Vermelho, azul, branco e para chegar na preta só tira preta em relação à cores da bandeira. A gente usa, por que usa aqui, Ivan? Porque na Tailândia eles usam chamado Kruan, né? 2 amuleto, antes de entrar na luta. Então todos os lutadores na Tailândia, ele pega um amuleto, ele recebe um amuleto ou do seu pai, ou da sua mãe, ou até mesmo do seu mestre, leva para uma benzendeira para benzer e coloca um budazinho dentro do Kruan, que ali vai servir de proteção para ele, tanto na vida como dentro da luta. Aí chama de Kruan, né? E chama de Kruang lá. Aí eles usam independente da cores que ele escolher. Então todos os lutadores que vão lutar tem 2 no braço de cada lado. Então de acordo com a tradição, as federações trouxeram para cá para diferenciar o nível de atleta, né? De praticante. Aí a gente chama de Prajé, por exemplo. Tem o branco com vermelho, que é a primeira graduação, a vermelha aponta azul claro, aí vai subindo até chegar a preta. Eu acho meio confuso por causa disso, porque no Karatê é uma cor só. No Muay Thai não, no Muay Thai são algumas cores. Tem uma que é 2 cores, tem uma que é uma cor com uma ponta de outra cor. Mas aí vai dar para identificar. Por exemplo, cheguei aqui, chegou um rapaz para treinar e tudo. Eu sou graduado. Qual é a tua graduação? É azul claro. Vixe, então já tem quase 4 anos de prática já. Já é quase instrutor. A penúltima, quer dizer, a última é a preta. A última é a preta, né? Que leva 10 anos para você chegar na preta, né? Então, de acordo com a cores, eu vou identificar o tempo e o nível daquele praticante, né? Se ele chegou lá com a branca, ele é iniciante. Se chegou com a branca ponta vermelha, ele é iniciante ainda, né? Tem cerca de 6 meses. Então, as faixas... Isso. Mas ela é no braço de acordo com a tradição da arte. Por exemplo, o Karatê deve ter o significado dela porque é faixa. O judô, o jiu-jitsu, né? São faixa. E no Muay Thai é o Kruan, né? Tem muito porque geralmente o lutador ele luta só de shortinho, né? E não dá pra botar uma faixa ali. No kickbox, não, mas no kickbox, né? No kickbox a graduação são faixa, né? É de short, né? Também de short, mas né? é uma faixa, é diferente. Vem muito de acordo com a tradição do lugar. Por exemplo, a capoeira é uma corda. A graduação é uma corda. Verdade, a capoeira é corda. Né? Porque já vem daquele tempo que os escravos usavam era corda para amarrar as calças, essas coisas tem um significado nisso. Verdade. Né? Tudo tem um significado. Aí vem o boxe. O boxe não tem sistema de graduação no boxe. É por luta. Você se torna professor por luta e por tempo de treino. Por isso que tem tantas lutas, tantas vitórias. Você tem que ter no mínimo 10 lutas e um tempo de treino de 5 a 10 anos para você passar a ser um treinador. No Muay Thai é a mesma coisa, no kickbox, no sandal. Só que nessas outras artes marciais tem um sistema de graduação para aquelas pessoas que não querem lutar. Então ele fica ali no cotidiano, treinando, aprendendo, fazendo curso, se graduando e chega um nível de ser instrutor ou até mesmo professor. Mas o que é bom nisso é a vivência de você lutar, né? Você ter uma experiência a mais, né? Você é professor e tudo quantas lutas você tem? Nenhuma, mas eu treinei 10 anos, hoje em dia eu sou professor, isso.
Fiz Você especialização. consegue instruir outras pessoas. Mas quando você tem a vivência da luta, se torna uma coisa a mais, né? É bem melhor. Tem quando mais você moral tem para falar com o aluno. a experiência da luta, né? Normalmente é assim. Normalmente o treinador, ele luta a vida toda e depois passa a ensinar. É igual um jogador de futebol da mesma forma. Vira técnico, né? Vira professor. A gente antigamente chamava muito de professor. Está mais com essa modalidade competitiva. Está muito mais para ser chamado de treinador. Mas a galera não foge desse assunto de chamar de mestre, de professor. Mas é um mestre, né? Tecnicamente falando, nessas artes marciais, o professor é muito venerado como mestre. A gente, quando tem um certo tempo, né? Para ser chamado de mestre, você tem que ter passado por muita coisa, tem que ter uma vivência muito grande, né? Eu não gosto que chame de mestre, não. Mais é o técnico mesmo. Eu Instrutor, professor. Chamo de professor, de Ivan mesmo. Né? Não tenho esse ego, não. Impor todo mundo, agora que é o mestre Ivan.